Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar porcentagem, razão e proporção, para que a gente consiga identificar quando temos grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E vamos estudar regra de três simples e regra de três composta. Iniciando com porcentagem. É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. A gasolina teve um aumento de 15%. Exemplo 2. O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Este tema, porcentagem, ele está presente no nosso cotidiano. Sempre ouvimos em noticiários aumentos e reduções de gasolina e sempre esses dados são dados em porcentagem. Quando a gente vai comprar alguma mercadoria, alguma roupa, algum utensílio doméstico, sempre existem os descontos no pagamento à vista. 10% de desconto no pagamento à vista, 15% de desconto no pagamento à vista. Esse tema, então, porcentagem, ele está presente diariamente na nossa vida. Um outro exemplo que vocês devem lembrar, nas campanhas eleitorais e até hoje em dia nos noticiários sempre aparece o índice, né, em percentual de aceitabilidade ou de rejeição de determinado candidato ou de determinado político. Enfim, quando a gente trabalha com porcentagem, essa razão centesimal, sempre tomando como base o 100, ela pode ser expressa como uma fração. Toda razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão centesimal. Consequente é o denominador da fração, numerador e denominador. O consequente é o denominador. Tudo isso são razões centesimais. Esta fração ela também pode ser expressa de outras formas. Podemos representar uma razão centesimal de outras formas. 7 sobre 100 é igual a 0,07, que é igual a 7%. Quando temos, então, uma porcentagem, 7% de algo, eu posso escrever esse 7% como 0,07 ou ainda como 7 sobre 100. 16 sobre 100, mesma coisa, 0,16, realizando a divisão, ou 16%. Se o item dado é em porcentagem, está se referindo à porcentagem, ele é dado decimal, 0,16, quando eu multiplico por 100, eu fico com 16%. Não esqueçam de sempre denotar, quando for em porcentagem, não em decimal, colocar o símbolo de porcentagem. 125 sobre 100, realizando a divisão, 1,25, ou, escrevendo como porcentagem, 125%. 210 sobre 100, 2,10, ou apenas 2,1, igual a 210%. Exemplo 1. Como que eu descubro quanto é 20% de 150? 20% de 150, esse 20% eu posso escrever como 20 sobre 100 de 150. Então, vezes 150. A gente já viu anteriormente que essa divisão aqui pode ser realizada. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,2 vezes 150. Realizando a multiplicação, 30. 15% de 300, 15 por 100, realizando a divisão, 0,15 vezes 300 vezes 300. Resultado da multiplicação, 45. 15% de 300 é 45. Posso calcular também uma porcentagem maior do que 100%. 150% de 400. É claro que este cálculo, o resultado vai ficar maior do que 400. 150 sobre 100, realizando a divisão 1,5, vezes o 400, resultado 600. 150% de 400 é 600. Exemplo 2. João vendeu 50% de seus 150 imóveis. Quantos imóveis ele vendeu? Preciso calcular quanto é 50% de 150. 50% pode ser expresso como decimal 0,5. 0,5 de 150. Escrevendo a solução, 0,5 de 150.
Realizando o cálculo, 75. Vendeu, então, 75 imóveis. Exemplo 3. Em um pet shop, um filhote de gato persa custa R$ 810. Se o dono do pet shop paga R$ 600 em cada filhote, qual é a porcentagem de lucro? Para sabermos o lucro, a gente precisa inicialmente fazer a subtração de quanto foi vendido o gato por quanto foi comprado o gato, pelo valor que o dono pagava para comprar esse filhote de gato. Realizando, então, o cálculo para saber em reais quanto é o lucro, é 810 menos 600. O lucro do dono é 210. O que eu preciso descobrir nesse exemplo 3 é quantos por cento esse 210 representa do valor que o dono do pet shop paga no filhote, que é 600. Preciso descobrir, então, 210 equivale a quantos por cento de 600? 210 sobre 600 igual a 0,35. 0,35 é o decimal. Se eu quero transformar esse decimal em porcentagem, basta que eu multiplique por 100 para eu saber o lucro em porcentagem. Lucro de 35%. Proporcionalidade. Antes da gente estudar sobre proporcionalidade, precisamos entender o que é uma razão. Razão é o quociente, divisão, entre dois números A e B com B diferente de zero. Assim, a razão entre os números A e B pode ser dita razão de A para B e representada como A sobre B. Aqui, a gente sempre trabalha com o B diferente de zero, porque estamos trabalhando com uma divisão e, matematicamente, a gente não pode ter divisão por zero. Por isso que o B é sempre diferente de zero. O quociente, então, a razão A sobre B. Em uma razão, o número A será chamado antecedente, enquanto B será chamado consequente. Número A, antecedente, número B, consequente. Exemplo 1. Razão de 12 e 3 é 12 dividido por 3. 12 sobre 3. Está aqui, 12 sobre 3. Isso é igual a 4 sobre 1. Por quê? Posso simplificar esse 12 e esse 3 pelo mesmo número, que é 3. Posso dividir 12 por 3, que dá 4, e dividir 3 por 3, que dá 1. Escrever 4 sobre 1 é a mesma coisa que escrevermos apenas 4. O B, a razão entre 3 e 6. Posso escrever 3 dividido por 6. 3 sobre 6. Simplificando por 3, numerador e denominador, temos meio. Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões que pode ser expressa como. É claro que quando a gente está trabalhando com proporção, o B é diferente de zero e o D é diferente de zero também, porque estão no denominador das frações. A sobre B é igual a C sobre D. Posso trabalhar com uma multiplicação cruzada. A vezes D igual B vezes C. Pela igualdade acima, a divisão entre A e B e a divisão entre C e D é uma mesma constante K, denominada constante de proporcionalidade da razão. O que isso quer dizer? Quando tivermos números no lugar do A, do B, do C e do D, realizando a divisão A sobre B, vamos ter um número, e realizando a divisão C sobre D, vamos ter o mesmo número que encontramos aqui. Ou seja, este resultado e este resultado é o mesmo. Vai ser o mesmo valor K. Exemplo 2. Para preparar um suplemento líquido, adicionam-se 3 litros de substância concentrada com 8 litros de água. A relação entre a quantidade de litros de substância e de água é um número real, expresso como uma fração ou razão A sobre B. A é o número em litros do suplemento líquido e B é um número expresso também em litros, mas de água. Complete a tabela abaixo com os valores que faltam para preparar quantidades diferentes do suplemento. Temos aqui o suplemento 1 e o suplemento 2. No suplemento 1,
Vamos usar de substância concentrada 6 litros e preciso descobrir o quanto eu preciso de água. No suplemento 2, não sei o quanto tenho de substância concentrada, é A, preciso descobrir, mas sei que vou utilizar 32 litros de água. Vamos usar a proporção que está aqui no exercício 2, no exemplo, né, 2, que é a proporção de 3 litros para 8 litros. Resolvendo. 3 para 8, que é a proporção que foi dada no enunciado. 6, que é a quantidade que está ali de substância concentrada, dividido por B, que é o que eu quero descobrir. Como resolvo isso? Multiplicação cruzada. 3 vezes B, 8 vezes 6. 3B igual 48. Isolando o B, dividindo 48 por 3, temos 16. Ou seja, o valor aqui em litros de água que eu preciso para o suplemento 1 é 16 litros. Substituir já aqui e agora vamos resolver o cálculo para descobrir A. Mesma razão, 3 sobre 8 igual ao A que eu preciso descobrir para 32 litros de água que foi dado no enunciado. Então, aqui é como se fosse A sobre B, mas o valor de B neste suplemento 2 eu tenho. Multiplicação cruzada novamente. 96, que é o 3 vezes 32, igual a 8 vezes A, que é 8A. Dividindo 96 por 8, temos 12. 12 litros de substância concentrada, que é o valor do A. Está aqui, 12. O cálculo da quantidade total do suplemento pronto, fazendo a soma, 6 mais 16, e suplemento 2, a quantidade total, 12 mais 32. Temos aqui 22 litros de suplemento 1 e 44 litros de suplemento 2, a quantidade em litros do suplemento pronto. E está resolvido o exemplo 2. Exemplo 3. A fração 3/4 está em proporção com 6/8. Pois, quando que duas frações estão em proporção? Quando eu realizo o cálculo dessa divisão aqui e o cálculo dessa divisão aqui, e eu obtenho o mesmo resultado. Ou seja, se fizermos 3 dividido por 4, obtemos 0,75. Se fizermos 6 dividido por 8, obtemos o mesmo 0,75. Então, essa fração e essa fração são proporcionais. Exemplo 4. Determinar o valor de x para que a razão x sobre 3 esteja em proporção com 4 sobre 6. Vou escrever x sobre 3 igual a 4 sobre 6 e vou encontrar o valor de x. Escrevi x sobre 3, 4 sobre 6. Encontrando o valor de x, multiplicação cruzada. 6 vezes x, 3 vezes 4. 6x, 3 vezes 4, 12 está aqui. Isolando x, dividindo 12 por 6, valor de x, 2. Ou seja, para que essas frações sejam proporcionais, o valor que precisa ir no lugar do x é 2. A fração aqui é 2/3. Grandezas diretamente proporcionais. O que são? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida em duas partes iguais. Ou seja, as duas aumentam a mesma razão ou diminuem a mesma razão. Exemplo 5. Uma resma de papel custa R$15. Para comprar 2 resmas de papel, custará R$30. Ou seja, o que está acontecendo? Eu dobrei a quantidade de resmas de papel, era uma, vou comprar 2. O preço vai dobrar também. Era 15, vou pagar 30. Observe que se dobramos a quantidade de papel, também dobramos o valor a ser pago. Confira a tabela. Temos aqui as informações do enunciado. Para uma quantidade de papel, R$15. Para duas quantidades, R$30. Dobrei aqui, dobrei aqui. Terceira linha. Quadripliquei 4 quantidades de papel. Preciso de 4 quantidades do valor a ser pago. 4 vezes 15, que é 60. 5 quantidades de papel. 5 vezes o valor a ser pago, que é
75. 5 vezes 15, que é o valor de uma quantidade. E está resolvido. Então, quando trabalhamos com situações, problemas dessa natureza, estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. O que acontece com uma grandeza acontece na mesma proporção com a outra. Aqui multiplicou por 2 a quantidade a ser comprada, multiplicou por 2 a quantidade a ser paga. Multiplicou por 5 a quantidade a ser comprada, multiplicou por 5 a quantidade a ser paga. Grandezas inversamente proporcionais. São aquelas grandezas que variam com razões inversas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicamos uma delas, devemos dividir a outra por 3. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui a mesma razão. Se no exemplo anterior tivéssemos grandezas inversamente proporcionais, quando a gente multiplicasse por 5 a quantidade de papel a ser comprada, quando eu fosse pensar no preço, eu precisaria dividir por 5 o preço. Então, quando são grandezas inversamente proporcionais, o que acontece com uma grandeza, acontece a operação inversa com a outra grandeza. Para que fique mais simples, vamos resolver o exemplo 6. Exemplo 6. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Observe que nesse exemplo, nós precisamos encher o mesmo tanque. Inicialmente, eu tenho uma quantidade de vasilhas, que é 30, e cada vasilha tem capacidade para 6 litros. Se eu diminuir a capacidade em litros de cada vasilha, diminuir para 3, ou seja, diminuir pela metade a quantidade de litros que cabe em cada vasilha. E eu quero encher o mesmo tanque. Então, a quantidade de vasilhas que eu vou precisar para encher o mesmo tanque, sabendo que a capacidade delas foi reduzida pela metade, a quantidade de vasilhas vai ser dobrada. Na solução, 30 vezes 2, ou seja, preciso de 60 vasilhas. E está resolvido. Regra de 3. É um método de solução de problemas que envolvem grandezas proporcionais. As regras de 3 podem ser simples ou compostas. Aqui em regra de 3, a gente vai resolver situações, problemas de grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Então, por isso que a gente já viu anteriormente o que eram grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Inicialmente, vamos estudar a regra de 3 simples. É um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. E exemplo 6. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 casinhas de cachorro idênticas. Se uma loja encomendou 450 dessas casinhas, quantos litros de tinta o pintor vai precisar para pintar todas as 450 casinhas? Para que facilite a resolução desse exercício, vamos fazer um esquema para colocar os dados que o exercício nos deu, que é a quantidade em litros de tinta e a quantidade de casinhas que são pintadas com cada determinada quantidade de litros. Se eu tenho 18 litros, eu pinto 60 casinhas. Se eu tenho 450 casinhas, preciso descobrir quantos litros de tinta são necessários. Para que a gente resolva, inicialmente a gente precisa identificar qual é a coluna que está nossa incógnita. Neste caso, está aqui, nos litros. Está destacado ali em vermelho já. Agora, a gente vai fazer uma seta de orientação. Coloquei aqui uma setinha. O que essa seta nos representa? Se a quantidade em litros está diminuindo, tá? Então, trabalhando com este sentido, ó, diminuindo. A gente sempre vai usar o sentido da seta para escrever os números na proporção. 18 sobre x. Está aqui, 18 sobre x. Agora, a gente vai analisar o que acontece com a quantidade de casinhas. Se eu tenho uma quantidade de litros de tinta diminuindo, se eu diminuo a quantidade de tinta que eu tenho, eu vou diminuir a quantidade de casinhas que eu vou conseguir pintar. Então, uma seta no mesmo sentido da anterior.
Quando isso acontece, temos grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se eu diminuo a quantidade de tinta, diminuo a quantidade de casinhas que eu pinto. Se eu aumento a quantidade de tinta, eu aumento a quantidade de casinhas que eu pinto. Escrevendo na proporção 60 para 450. Está aqui. 60 para 450. São grandezas diretamente proporcionais. Como eu resolvo? Multiplicação cruzada. 18 vezes 450 igual a 60 vezes x. Resolvendo essa multiplicação aqui, obtemos 8.100 e 60x. Só invertir aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Posso inverter essa multiplicação. Isolando x, divido o 8.100 por 60. Dado do x, 135 litros de tinta são necessários para pintar as 450 casinhas. Exemplo 7. Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Observem que esse exemplo a gente já resolveu anteriormente, só fazendo uma multiplicação, mas ele também pode ser resolvido usando regra de 3. Fazendo o esquema para conseguir visualizar os valores que aparecem no exemplo 7, as vasilhas, 30 vasilhas de 6 litros. Se eu tenho vasilhas de 3 litros, eu preciso de quantas vasilhas para conseguir encher o tanque? Analisando o contexto. Primeiro, identificando aonde está nossa incógnita. A incógnita está aqui, destacada em vermelho. Agora, trabalhando com uma seta de orientação. Quantidade de vasilhas está diminuindo. Se eu diminuir a quantidade de vasilhas, 30 está para x, utilizando o mesmo sentido. 30 para x. Agora, pensando nos litros que são necessários. Se a quantidade de vasilhas diminui e eu preciso encher o mesmo tanque, então o que vai acontecer com a quantidade de litros que cada vasilha tem? Vai aumentar. Senão, eu não consigo encher o mesmo tanque. Se eu diminuir a quantidade de vasilhas, preciso aumentar a quantidade de litros de cada uma delas para conseguir encher o tanque. O que nós temos aqui? Setas com sentidos contrários são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu vou escrever aqui, eu tenho então que a proporção, o 3 está para o 6. Sempre o sentido da seta. Aqui, ó, 3 para o 6. Resolve fazendo a multiplicação cruzada. 30 vezes 6, 3 vezes x. Está aqui. 30 vezes 6, 180, igual a 3x. Dividindo por 3, o 180, obtemos o valor de x, que é 60. Ou seja, são necessárias 60 vasilhas. Eu trabalhei com esse sentido da seta, mas vocês poderiam ter trabalhado com o sentido da seta ao contrário também. Pensa lá, se eu aumento a quantidade de vasilhas, cada vasilha vai precisar ter menos litros para encher o tanque. Então, se eu aumentei a quantidade de vasilhas, eu iria diminuir a quantidade de litros. Pensar das duas maneiras. O resultado vai ser o mesmo, raciocínio é análogo. Regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, a gente trabalha com 4 valores, onde a gente conhece 3 e precisa descobrir o quarto. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Então, na regra de 3 composta, pode ser que a gente esteja trabalhando com 6 valores, com 8 valores. Nos exemplos que eu coloquei na sequência, a gente trabalha sempre com 6 valores, onde a gente possui 5 deles e precisa descobrir o sexto. Exemplo 8. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Organizando os dados. As horas, os caminhões e o volume de areia que é descarregado. 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, preciso descobrir quantos caminhões descarregam 125 metros cúbicos de areia.
Para resolver esse enunciado, primeira coisa, identificar onde está nossa incógnita. A incógnita está aqui, ó. Destacando, está aqui, destacado em vermelho. Agora eu preciso de uma seta de orientação. Coloquei aqui. Quantidade de caminhões aumentando. Ou seja, a proporção x para 20. Está aqui, x para 20. Agora a gente vai analisar em relação a onde está nossa incógnita, o que acontece com o volume de areia e o que acontece com a quantidade de horas trabalhadas. Vamos analisar aqui o volume inicialmente. Se a quantidade de caminhões aumenta, a quantidade de areia que esses caminhões vão conseguir descarregar, aumenta também. Aumentou a quantidade de caminhões, aumenta o volume de areia também. Ou seja, o 125 está para o 160. Aqui, 125 está para o 160. Vezes. Agora vamos analisar a quantidade em horas. Se eu aumentei a quantidade de caminhões, a quantidade em horas que vão precisar trabalhar vai diminuir. Diminuindo. Ou seja, 8 está para 5, sempre obedecendo o sentido da seta. Para resolver isso, vou multiplicar aqui 125 por 8, 160 por 5, resolvendo este produto aqui. X sobre 20 igual a 1.000 sobre 800. Agora, multiplicação cruzada. 800x igual o produto de 20 por 1.000. Resolvendo isso, vamos obter 20.000 aqui na multiplicação e 800x. Isolando x, temos 25. 25 o quê? 25 é a quantidade de caminhões que vão ser necessárias para trabalhar 5 horas e descarregar 125 metros cúbicos de areia. E está resolvido. Exemplo 9. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Organizando os dados, quantidade de homens, de carrinhos e de dias trabalhados. 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. 4 homens, preciso descobrir quantos carrinhos montam em 16 dias. Analisando, destacando aonde está nossa incógnita. Nos carrinhos, preciso descobrir a quantidade de carrinhos, x. Colocando a seta de orientação, quantidade de carrinhos diminuindo. Vou escrever a proporção 20 para x. 20 para x. Analisando o que acontece em relação a essa quantidade de carrinhos quando diminui, o que acontece com os dias e o que acontece com os homens. Quantidade de carrinhos diminuindo. Se eu tenho uma produção menor de carrinhos, eu preciso trabalhar menos dias. Menos carrinhos, menos dias. Então, diminui aqui, diminui aqui. 5 está para 16. 5 está para 16. Homens. O que acontece com a quantidade de homens necessários para o trabalho, para montar os carrinhos? Se eu tenho menos carrinhos, eu vou precisar de menos mão de obra. Então, menos homens. Aqui está diminuindo também. Mesma seta. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. 8 está para 4. Escrevendo ali, 8 para 4. Agora é só resolver. 5 vezes 8, 16 vezes 4. 20 sobre x igual a 40 sobre 64, multiplicação cruzada. Temos resultado final de 32. Aqui só foi feito o cálculo. 20 vezes 64, 40 vezes x, aí o 40 divide o resultado da multiplicação de 20 por 64. Ou seja, 32 é o número de carrinhos que serão produzidos por 4 homens em 16 dias.